No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio número 43 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o livro Catador de Sonhos, do autor e grande empreendedor Geraldo Rufino. É ele que é um empresário visionário e começou como catador de latinhas. Ele vai nos ensinar tudo o que você precisa saber sobre otimismo, superação e determinação. Mas antes de começarmos a falar sobre o livro dessa semana, eu quero reforçar você que já ouviu o episódio anterior que o Resumo Cast está com 2 vagas em aberto para você que queira ajudar, contribuir e levar ao maior número possível de pessoas conteúdo de livros para empreendedores. Se você se identifica com a missão do Resumo Cast e quer fazer parte da nossa equipe, grave um vídeo de até 3 minutos e envie para o e-mail contato@resumocast.com.br, nos dizendo um pouquinho sobre você e como você pode ajudar, contribuir para o Resumo Cast. Ele já quebrou 6 vezes e saiu de todas elas mais sábio e mais rico. É comum que as pessoas se abalem com mais facilidade quando enfrentam os reveses da vida. E ainda pior, quando enfrentam uma crise, muitas vezes desistem sem sequer tentar virar o jogo. De onde vem tanto desânimo, tanta falta de fé? Geraldo Rufino é o exemplo de que basta mudar o modo de pensar e todos os caminhos podem se abrir. Não sem trabalhar muito, é claro. Trabalhar muito com o espírito e a mente é a forma do sucesso de Rufino. O homem que começou a vida como catador de lixo reciclável nunca perdeu o sonho de vista e hoje é presidente da JR Diesel, que fatura mais de 50 milhões de reais por ano. Um empreendedor visionário, trabalhador incansável, otimista incorrigível. Geraldo Rufino ensina como transformar sua vida e seu negócio para nunca mais se sentir vencido. Comece agora mesmo a enxergar oportunidades em cenários diversificados. Não se deixar abalar pelas crises. Manter a credibilidade em momentos críticos. Gerir uma equipe que tatua o nome da empresa na alma. Fazer do seu sucesso uma fonte de sucesso para a sua família. E muito mais que veremos no episódio número 43 do Resumo Cast com o livro O Catador de Sonhos. Olá, eu sou Gustavo Carriconde, seja muito bem-vindo ao Resumo Cast, episódio 43. O Catador de Sonhos. Vamos falar da história de Geraldo Rufino. A empresa do brasileiro Geraldo Rufino fatura hoje 60 milhões de reais por ano e é referência na indústria de peças automotivas usadas. Mas nem sempre foi assim. Ele começou a trabalhar muito cedo, com 8 anos, para ajudar a sua família. Desde o início da sua vida, quando era catador de lixo, já possuía o espírito empreendedor que o acompanha até hoje. Ele faliu 6 vezes ao longo de uma jornada emocionante, criando valor para o mundo e ajudando muitas pessoas pelo caminho. Nesse livro, Geraldo fornece diversas dicas de empreendedorismo, tendo como narrativa a sua belíssima história de vida. Você vai ter a oportunidade de aprender com quem realmente fez. A história de Geraldo Rufino traz ensinamentos muito parecidos com o de outros empreendedores, e isso torna ainda mais relevante nosso trabalho aqui no Resumo Cast. Nós estudamos aquilo que funcionou e deu certo na prática e procuramos identificar as semelhanças e características comuns que sempre aparecem nesses casos. A partir daí, é possível adquirir experiência e moldar os acontecimentos na sua vida para replicar esses cenários e aumentar a probabilidade do seu sucesso.
Vamos ver agora os atalhos que você pode pegar na sua própria jornada através das dicas de Geraldo Rufino, o catador de sonhos. Gustavo, eu sempre digo que toda história de empreendedor de sucesso tem características comuns. Muda apenas o personagem, o local, o enredo, mas as circunstâncias são muito parecidas. Histórias de fracassos, de superação, de volta por cima, de muita determinação, de muita mão na massa, são semelhantes em toda a história de sucesso. Por isso, nessa história de Geraldo Rufino não poderia ser diferente. Falir mais de 6 vezes, perder tudo literalmente, dar a volta por cima, ter muita resiliência e acreditar sempre no impossível, acreditar sempre nos seus sonhos. Essas são algumas das características de Rufino que nós vamos destacar no episódio de hoje e que, como eu falei, são características comuns em qualquer empreendedor de sucesso. Eu tive a honra, o prazer de conhecer o Geraldo Rufino pessoalmente. Em algumas ocasiões já nos encontramos em eventos, em palestras, e eu posso dizer para vocês que o Rufino realmente é uma pessoa incrível, uma pessoa sempre sorridente, uma pessoa sempre otimista, uma pessoa que, quando você cumprimenta, quando você conversa, está sempre sorrindo, está sempre com um semblante alegre, está sempre de bem com a vida. E isso tem total relação com o sucesso que ele tem no mundo dos negócios. Crise não existe. É algo que habita a mente das pessoas. Geraldo costuma dizer que as pessoas não colocam fogo no seu dinheiro. Por isso, durante aquilo que chamam de crise, o dinheiro não deixa de existir. Só está guardado em locais diferentes. As pessoas possuem a tendência natural de se acomodar em suas zonas de conforto. Por isso, a lógica da crise serve como uma bela desculpa para não agir. Na mente das pessoas, crises sempre irão existir, e Geraldo diz que adora elas, pois foi em meio a grandes dificuldades que conseguiu achar oportunidades para criar negócios incríveis. Um exemplo foi a criação da sua empresa atual. A ideia surgiu no meio de uma crise. Geraldo e seu irmão eram donos de 2 carretas e empreendiam no setor de transportes. Foi quando as 2 carretas tombaram, arruinando o seu negócio e trazendo grande prejuízo financeiro. Então, eles tiveram a ideia de desmanchar as 2 carretas e revender as peças usadas para minimizar os danos. Viram que dava certo e que um veículo vendido em partes separadas é muito mais caro do que um veículo vendido inteiro. Repetiram então esse processo e ingressaram definitivamente no ramo de desmanches para mais tarde fundar a maior empresa de desmanches automotivos do Brasil, a JR Diesel. Por vários motivos, Geraldo Rufino não acredita em crises. Ele chega a dizer que a crise é uma piada e de piadas a gente ri e não acredita. Quem aprender a lidar com as crises vai estar mais bem posicionado para aproveitar as oportunidades que elas geram. Imagine se 5 pessoas chegam em uma mesa que só tem 4 cadeiras. Os que conseguiram sentar não se distraíram com o problema da falta de cadeiras e focaram em achar o seu assento. Já aquele que sobrou, que não conseguiu sentar, foi quem não conseguiu ver nada mais senão o problema da falta de cadeiras. Uma frase que eu gosto muito de dizer sobre crise, uma frase aí que vem do meu grande amigo e mentor Ricardo Jordão Magalhães, onde ele diz que crise é fazer a mesma coisa que você faz há 30 anos, há 20 anos ou há 5 anos. O mundo está mudando numa velocidade muito grande, cada vez maior. E se você quiser fazer a mesma coisa que você faz, o que você fazia há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, aquilo que você teve sucesso um dia, aquilo que os seus pais tiveram sucesso algum dia e quiser continuar fazendo a mesma coisa, não tem como você não estar em crise. Como o Rufino falou, o dinheiro não some,
o dinheiro não desaparece, o dinheiro não evapora, o dinheiro não é queimado, o dinheiro está no mercado. Só que ele muda de mãos, ele muda de empresas, ele muda de negócio. E se a gente não entender isso, se nós também não mudarmos, não tem como nós estarmos onde o dinheiro também está. Se acomodar, entrar na sua zona de conforto, é sem dúvida nenhuma um dos maiores problemas para qualquer negócio. E a crise, em grande parte das vezes, ela vem como um grande combustível para nos tirarmos da zona de conforto. Nós estamos numa zona de conforto, nós estamos num momento de tranquilidade e de repente vem uma crise econômica, financeira, política que nos faz muitas vezes repensar o nosso negócio, que nos faz mudar o nosso negócio, que nos faz olhar para outros mercados, para outros cenários, que nos faz buscar ainda mais conhecimento, ainda mais qualificação, ainda mais preparo. Então, apesar de parecer clichê para muitas pessoas, não tem como não concordar e não entender que a crise é o maior combustível, o maior incentivador para qualquer oportunidade, para qualquer negócio. Oportunidades surgem de problemas e não foi diferente com o Rufino. O Rufino, em meio a grandes dificuldades, conseguiu, no meio de um grande problema, encontrar uma oportunidade que veio a se tornar uma das maiores ou a maior empresa do seu segmento. Isso porque ele conseguiu mudar a sua visão, a sua mentalidade, o seu comportamento. Nós não temos como mudar o cenário externo é o mesmo para todo mundo. Só que quando nós mudamos a nossa atitude mental, a nossa percepção mental, nós mudamos a forma que nós encaramos, que nós enxergamos um problema. Enquanto grande parte das pessoas ficam reclamando da crise, reclamando do governo, da política, da inflação ou de qualquer problema na sua vida, pessoas como o Geraldo Rufino e tantos outros empreendedores de sucesso que nós temos no Brasil encaram tudo isso como uma grande motivação para encontrar novas oportunidades, para se reinventar, para fazer coisas diferentes e principalmente para sair da sua zona de conforto. Fracassar é normal e se você vive intensamente e faz coisas realmente relevantes e impactantes, a questão é apenas quando irá acontecer o seu episódio de fracasso. Você precisa aprender a lidar com o fracasso e com os problemas. As pessoas que não conseguem aceitar críticas e não assumem os seus problemas não se recuperam facilmente do fracasso e evitam viver fora das suas zonas de conforto, com medo daquilo que pode dar errado. O primeiro passo para lidar com os fracassos e evitar o vitimismo é assumir os seus problemas. Se você quebrou, o único culpado pode ser encontrado na frente do espelho. É você mesmo. Esse é o segredo para recuperar-se de qualquer situação. Geraldo gosta de pensar que antes de nascer não existiam problemas na sua vida. Então ele respirou e pronto, já surgiu o primeiro problema. A partir daí, os outros problemas que surgiram vieram depois dele e foram gerados por ele mesmo. Por isso, são menores que ele e podem ser resolvidos. Se você conseguir assumir a responsabilidade pela criação de seus problemas, vai ter uma chance de aplicar a solução, ao invés de delegá-los a outras pessoas e perder o poder sobre eles. Se você não agir rápido e assumir a responsabilidade sobre o que acontece na sua vida, vai ficar contemplando seus problemas e aumentando o tamanho deles até que eles se transformem em monstros. E logo vai conseguir uma coleção de monstros para lhe atormentar constantemente e consumir recursos que poderiam estar sendo utilizados para criar valor. Você vai fracassar, isso é um fato. Não tem nenhuma história de negócio, nenhuma história de empreendedor de sucesso, como eu já falei, que não passou por fracasso. O grande problema é que nós ainda temos, infelizmente, no Brasil, uma cultura que é contra o fracasso, que é contra o erro, onde pessoas olham outras pessoas que fracassaram, que erraram e enxergam aí pessoas derrotadas, pessoas vitimistas e pessoas talvez que não tenham competência para fazer alguma coisa. Acontece que em qualquer história de sucesso existe muito fracasso. Se a gente começa a olhar para um ecossistema mais evoluído de empreendedorismo, como o ecossistema americano, por exemplo, nós entendemos que lá quem erra
é visto com muito mais valor do que aquele cara que nunca errou, que nunca fracassou. Se o investidor vai investir, tem duas pessoas aí para buscar investimento com o mesmo perfil, sendo que uma delas já fracassou e a outra nunca começou um negócio, qual que você acha que esse investidor vai colocar o seu dinheiro? Ele vai investir naquele cara que já fracassou, porque obviamente esse cara já aprendeu ou deveria ter aprendido muito mais do que não fazer, principalmente, aprendeu o que evitar e aprendeu os caminhos que ele deve seguir para conseguir pelo menos chegar mais perto do sucesso. Então, quando nós conseguimos de fato incorporar isso inconscientemente, de que fracassar não é ruim, que errar não é ruim, que isso faz parte do processo e principalmente que eu vou aprender muito quando eu fracasso, eu primeiro elimino um bloqueio mental na minha mente que me impede de fazer coisas novas pelo medo de fracassar. O medo de fracassar é uma das maiores armas de quem quer começar a empreender ou de quem está empreendendo. O medo do fracasso muitas vezes nos limita a fazer qualquer coisa, nos limita a assumir riscos maiores, nos limita a assumir novos projetos, a colocar em prática as nossas ideias pelo medo de errar, pelo medo do fracasso, pelo medo do que as outras pessoas vão achar, o que os seus familiares, seus parentes vão achar se porventura alguma coisa não der certo, alguma coisa der errado. Porém, mais uma vez nós vemos na história de Geraldo Rufino, assim como de vários outros empreendedores de sucesso, que foi preciso fracassar, falir 6 vezes até alcançar o sucesso. Acontece que essas 6 vezes onde ele fracassou, cada etapa dessa foi um degrau importantíssimo de aprendizado para mudar e para formar a pessoa, o comportamento, as características que o Geraldo tem hoje. Se ele não tivesse passado pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto fracasso, muito provavelmente que ele não estaria onde ele está hoje, muito provavelmente que ele não teria aprendido o que ele aprendeu hoje, muito provavelmente que ele não teria conquistado o que ele conquistou hoje. A grande pergunta que eu sempre faço é: você está disposto a pagar esse preço? Você está disposto a pagar esse preço que é empreender? Esse preço que é dedicar uma grande parte da sua vida, um grande tempo da sua vida, errar, fracassar, recomeçar, fracassar, começar de novo, fracassar, começar de novo, até que em algum momento você consiga de fato pegar um problema e fazer desse problema uma oportunidade de sucesso. Você está disposto a pagar esse preço? Se você não tiver, é melhor nem começar. Recomeçar é o hábito de quem tem sucesso. O autor, como ninguém, sabe o que significa estar no fundo do poço, pois já esteve lá por pelo menos 6 vezes, sendo que uma delas faliu e ficou devendo 16 milhões de reais. Ele conta que foram nesses momentos que realmente aprendeu a ter humildade e a dar valor às coisas que importam. Como já vimos antes, aceitar os seus problemas é a melhor forma de recomeçar. E o fundo do poço é o lugar ideal, porque não tem mais para onde ir. Mas agora o recomeço tem uma vantagem, pois você vai estar mais experiente e quem aprendeu a andar de bicicleta uma vez vai saber andar novamente quando precisar, segundo Rufino. Os empreendedores estão sujeitos, mais do que ninguém, a um dia irem para o fundo do poço. Geraldo afirma que isso não é o fim do mundo e, por experiência própria, diz que essa pode ser uma oportunidade de reflexão e planejamento do seu retorno. Recomeçar. Eu me surpreendo muitas vezes quando eu vejo histórias de pessoas que às vezes aos seus 20, 30, 40 ou 50 anos reclamam de que chegaram no fundo do poço, reclamam que um projeto que estavam inseridos não deu certo e a partir daí acham de fato que estão sem chão, sem futuro. E quando nós começamos a estudar histórias de pessoas de sucesso, por isso que eu faço tanta questão de frisar que você deve ler, estudar, ouvir sobre histórias de pessoas de sucesso, sobre biografias de pessoas de sucesso. Toda vez que eu leio uma biografia de pessoas de sucesso, como essa de Geraldo Rufino, por exemplo, eu consigo relembrar que aquilo que eu estou vivendo, talvez, na minha vida hoje, foi um momento normal, um momento que também esteve presente na vida de outras pessoas de sucesso. Ou seja,
que todas essas etapas que eu estou passando, que você está passando, que talvez muitos de nós estamos passando, foram etapas naturais na construção de qualquer projeto, de qualquer negócio. E um outro ponto muito interessante é quando nós pensamos e lembramos que cada vez mais nós temos uma perspectiva de vida muito maior, onde nós vamos viver até os 80, até os 90, talvez até os 100 anos. Como é que você acha que não é possível recomeçar? Como é que você acha que não é possível mudar de área, mudar de mercado, mudar de empresa, mudar de segmento? Tem gente que ainda acha que vai se aposentar aos 65 anos de idade e não vai fazer mais nada, sendo que nós vamos viver até os 80, 90, 100 anos. Nós temos muito tempo, a cada dia, a cada ano, para recomeçar, para começar de novo. Eu estou envolvido em alguns projetos, em alguns negócios, e eu sempre faço questão de dizer também que talvez alguns deles ou muitos deles não venham a existir mais daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Isso faz parte do empreendedorismo, só que nós temos que estar cientes e preparados de que nós vamos mudar a todo momento. Se não der certo esse negócio, nós vamos extrair o que nós aprendemos e nós vamos recomeçar de uma outra forma. Nós vamos recomeçar em outro mercado, com outro produto, com outro serviço, mas nós vamos recomeçar. Talvez essa seja a palavra mais importante que nós temos na nossa vida, a possibilidade de começar de novo, de recomeçar. Então, se você está ouvindo esse episódio do Resumo Cast hoje e porventura já fracassou, já faliu uma empresa, começou uma empresa e não teve sucesso, não deu certo, ou está no fundo do poço, como o próprio Geraldo Rufino nos diz, saiba que a todo momento nós podemos recomeçar. O maior ativo que nós temos são os aprendizados que nós tivemos, que nós tiramos dentro de cada situação difícil. Ricardo Bellino, que para mim é um grande mentor também, um grande empreendedor, ele sempre diz que o sucesso inspira, mas só o fracasso ensina. Quando nós temos sucesso, nós ficamos motivados, nós ficamos inspirados, nós nos achamos de fato pessoas realmente especiais. Mas quando nós fracassamos, quando nós estamos no fundo do poço, quando nós erramos, quando nós temos que recomeçar, só nesse momento que nós de fato aprendemos. Nós só aprendemos com os erros. E quando nós aprendemos com os erros, nós temos muito mais oportunidades para recomeçar. Então, o empreendedor, se você quer ser empreendedor ou se você já é um empreendedor, você tem que estar ciente que você vai recomeçar muitas vezes. Você vai recomeçar. Pode ser que vai recomeçar uma estratégia, pode ser que vai recomeçar um produto, pode ser que vai recomeçar um negócio totalmente novo, um mercado totalmente novo, mas você vai recomeçar muitas vezes. Vamos supor agora que você quebrou, fracassou, está no fundo do poço. Certamente terão pessoas para as quais você esteja devendo dinheiro. Nessa situação, que o autor enfrentou diversas vezes, o importante é não perder a sua credibilidade. Converse com seus credores, explique que a estratégia falhou e que você aprendeu e agora vai trabalhar mais duro ainda para se recuperar, pagar o que deve e criar ainda mais riqueza com a maturidade que conquistou. Não finja covardemente que nada aconteceu, se escondendo das pessoas e achando que não tem culpa de nada. Nesse momento, é mais importante do que nunca mostrar que você tem garra e acredita em você mesmo, ao ponto de já conseguir enxergar um cenário de recuperação. A marca pessoal de um empreendedor é o nosso maior ativo, o nosso maior patrimônio. Eu demorei muito tempo para entender isso, construí algumas empresas, algumas marcas diferentes, mas hoje eu entendo que a marca mais valiosa, a marca mais importante que eu tenho é a minha marca pessoal, é o meu nome, é a minha credibilidade. Negócios são feitos de pessoas, pessoas sócios, pessoas investidores, pessoas clientes, pessoas fornecedores. Pode ser que uma marca de um negócio desapareça, pode ser que uma marca de um negócio não dê certo, pode ser que uma marca de um negócio mude, mas a sua marca pessoal, ela sempre vai continuar com você até o último dia da sua vida.
Quando você entende isso, você passa a dar muito mais valor, muito mais importância para a sua marca pessoal. Você começa a ter muito mais cuidado com a sua marca pessoal e com a sua credibilidade e com as pessoas. Um negócio pode não dar certo, uma empresa pode não dar certo, um produto pode não dar certo, mas você sempre vai manter a sua marca pessoal com credibilidade, com ética, com respeito com as pessoas. Porque pode ser que um investidor investiu no seu negócio X, esse negócio não deu certo, mas as portas podem e devem continuar abertas para outros negócios, para outros projetos. Pode ser que a relação com o sócio não deu certo no negócio X, mas podem estar abertas para outro negócio. Isso vale para relacionamentos, para contatos, para investidores, para funcionários, para pessoas, para tudo que envolve negócio. Você precisa cuidar da sua marca e você precisa manter a sua credibilidade. Esse é o seu maior patrimônio. Quando você tem um nome, quando você tem credibilidade, você tem possibilidade de recomeçar, como nós falamos aqui nesse episódio, em qualquer momento. Porque você tem credibilidade para atrair novas pessoas, tem credibilidade para atrair novos sócios, tem credibilidade para atrair novos investidores. Então tenha ciência disso, honre os seus compromissos, mesmo que se preciso negociar possivelmente algum prejuízo maior, alguma dívida, mas não deixe de honrar com a sua palavra, não deixe de honrar com seus compromissos, não deixe de respeitar as pessoas, de valorizar as pessoas e, consequentemente, de manter a credibilidade da sua marca pessoal, do seu nome, se você, de fato, quiser continuar empreendendo, que, como eu falei, é o seu maior patrimônio, o seu maior ativo dentro do mundo dos negócios. Pessoas compram de pessoas, investidores investem em pessoas. Tudo que envolve negócio é gerido por pessoas. Então, cuide bem das pessoas, começando pela pessoa você. Geraldo Rufino acredita que ver oportunidades para empreender onde ninguém mais consegue ver não é um dom divino. Ele acha que desenvolveu essa habilidade devido à sua forma de encarar a vida e a certeza que tem de que as coisas podem ser feitas para criar o seu futuro de forma proativa. Ele insiste que as pessoas precisam desenvolver um faro para encontrar oportunidades. E a melhor forma é expondo-se a experiências, conhecendo pessoas, aprendendo e saindo fora da sua zona de conforto. A maioria das pessoas acham que não existem oportunidades, pois vivem com poucas condições e recursos limitados. Mas se você está determinado a começar a empreender, comece aceitando oportunidades pequenas, para em um segundo momento ficar mais exposto a oportunidades maiores. A história do autor está repleta de exemplos onde ele se agarra a oportunidades, dá o melhor de si, aprende mais, cresce mais e de repente está diante de novas oportunidades que nunca seriam possíveis sem que antes houvesse percorrido o caminho anterior. Como por exemplo, quando ele teve a oportunidade de começar em um emprego como office boy na Playland em São Paulo. Foi sendo promovido até tornar-se um diretor na empresa, sempre juntando dinheiro e experiência e empreendendo em outros negócios paralelos até fundar a JR Diesel. Geraldo conta que mesmo trabalhando com carteira assinada, nunca deixou de empreender. Ele enxergava a sua pastinha de office boy como sendo seu próprio negócio e, por isso, trabalhava da melhor forma possível. Até que um dia, outras pessoas observaram esse espírito que ele tinha e a sua garra e lhe deram mais oportunidades. A melhor forma de empreender, diz ele, é sendo empregado, ou seja, com o CNPJ dos outros. Porque assim, você não está submetido aos riscos e passivos do negócio e pode tirar dele o que há de mais valioso, que é o aprendizado. Ver oportunidades é um treino. Não existem super-heróis. Infelizmente, a mídia nos mostra essa imagem de pessoas superpoderosas, de empreendedores que têm poderes mágicos, que têm
o toque de ouro, que são Midas dos negócios, que onde tocam vira oportunidade, onde toca vira ouro, que dormem no dia e acordam com uma grande ideia e com um grande negócio. Isso tudo é um grande mito. Nenhum empreendedor de sucesso, nenhuma história de empreendedor de sucesso foi feita assim. Ideias não nascem prontas, negócios não nascem prontos, ninguém dorme e acorda com uma resposta, com uma ideia ou com uma solução pronta. Tudo se desenvolve com o tempo, tudo se desenvolve com a sua prática. Então, quanto mais, como o Rufino falou, quanto mais você aprender, quanto mais você ler sobre coisas diferentes, quanto mais pessoas diferentes você conhecer, quanto mais lugares diferentes você conhecer, quanto mais experiências diferentes você tiver, quanto mais você colocar em prática, quanto mais você fizer tudo isso, mais oportunidades vão aparecer na sua vida. E uma coisa interessante é que você vai perceber, se ainda não percebeu, que uma porta abre a outra. Por isso, quando você está começando a sua trajetória empreendedora ou profissional, eu costumo dizer que você deve dizer sim para tudo e para todos. Quando você diz sim, não importa se de fato é o negócio, é o trabalho que você de fato gostaria de ter no longo prazo, mas quando você diz sim e você entra no jogo, você entra dentro do palco, você tem uma possibilidade muito maior de, através dessa oportunidade, conhecer outras pessoas, conhecer outros lugares, aprender coisas novas que vão te levar a outras oportunidades. Não faltam exemplos na história de Rufino e também na minha história de negócios que começaram, de coisas que começaram e abriram outras portas. Algum negócio que não deu certo, que fracassou, mas que ele me abriu contatos com uma outra pessoa que fez desenvolver um outro negócio. Negócios que não deram certo e foram se desenvolvendo, foram se lapidando e foram abrindo outras portas e outras oportunidades. Mas isso só aconteceu porque em algum momento eu tomei a decisão de colocar em prática, e só aconteceu porque eu tomei a iniciativa, assumi o risco de estar no jogo, na prática, entendi que iria errar, entendi que iria fracassar e estive aberto, disposto a entender que isso é um processo natural e que outras oportunidades iriam se abrir durante esse percurso. Então é importante você entender que, de fato, mais uma vez, não existe receita, não existe fórmula de sucesso, não existe fórmula mágica. A história de Rufino é mais uma história de empreendedor de sucesso que entendeu que alguns comportamentos, algumas habilidades, principalmente comportamentais, são indispensáveis para a história de qualquer pessoa de sucesso. Você vai errar, você vai fracassar, você vai ter que dar a volta por cima, você vai ter muito problema, você vai ter que manter a sua credibilidade e você vai ter que treinar a sua mente, a sua pessoa, para encontrar cada vez mais oportunidades. Tudo isso é treino, tudo isso se aprende, tudo se desenvolve e tudo isso leva tempo. Como eu falei no início desse episódio, toda a história de empreendedor segue o mesmo caminho. Mudam os personagens, mudam o lugar, mudam o mercado, mas elas são feitas dos mesmos ingredientes. Então cabe a você agora, com mais essa história, com mais esse exemplo, tanto para inspirar você, mostrando que não importa de onde você vem, se você vem do latão do lixo, como veio o Geraldo Rufino, se você é pobre, é rico, se você é de classe baixa, média ou alta, não importa de onde você vem, é possível sim catar, buscar os seus sonhos. E é possível sim aprender com quem já chegou lá, com esses comportamentos, essas habilidades que são comuns em qualquer história de sucesso. E o Resumo Cast vai ficando por aqui essa semana. Muito obrigado pela sua audiência. E lembrando, se vocês têm interesse de conhecer o maior portfólio de audiolivros e revistas em áudio da América Latina, o Resumo Cast está com uma parceria com a plataforma da Ubook. E o ouvinte do Resumo Cast que acessar resumocast.com.br/Ubook ganha 30 dias de acesso gratuito a toda a plataforma da Ubook. Agora eu me despeço aqui de Dubai. Tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio.
Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.